Mensagens do Reino de Deus com o pastor Juanribe Palharim. Pegue a Escritura Sagrada. Vamos ficar todos de pé. Vamos ficar todos de pé agora. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 35. Vamos ler do versículo 9 até o 11. Livro de Números, capítulo 35, versículo 9. Você sabe que na época de Jesus, o Novo Testamento ainda não tinha sido passado para o papel, né? O Evangelho ainda não tinha sido passado para o papel. Jesus estava ali vivendo o Evangelho, trazendo o Evangelho. Então, qual era a escritura que Jesus usava? O Antigo Testamento. Essa era a Bíblia de Jesus. E Jesus falou assim para a multidão: examinem as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer dizer que a única Escritura disponível naquela época, o Antigo Testamento, falava de Jesus. Jesus mandou examinar as Escrituras. E olha só, em Números capítulo 35, versículo 9, está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, primeira coisa, hein? Sempre que a palavra Senhor aparece todinha com letras maiúsculas, ela está substituindo 4 letras, YHVH, o nome de Deus, que ninguém sabe como é que pronuncia, com certeza não é Jeová. É um nome impronunciável. Então quem está falando aqui com Moisés é o próprio Deus. Escute. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma pessoa por erro. Amém? Vou reler o versículo 11, preste atenção, é o ponto central do que Deus está ordenando. Fazei com que vos estejam à mão, né? Fácil alcance, ao alcance da mão. Fazer com que esteja bem próximo. Cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Homicida é a pessoa que mata a outra. A pessoa matou a outra por erro, sem querer ou por acidente, ou em legítima defesa até. Deus está dizendo, tem que ter à mão, à disposição do homicida que matou alguém por erro. Cidades de refúgio. Então agora eu releio o versículo 11 e você repete em seguida. Vamos lá. Fazei, toda a Zona Leste bem alto, vai. Fazei. Toda São Paulo bem alto, vai. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida. Gente, o crime de matar alguém
é o mais condenável entre todos os mandamentos de Deus. O homicida é quem mata. Para que ali se acolha o homicida, vamos lá, que ferir alguma alma por erro. Ordem estranha de Deus, né? Mas quem acredita que o próprio Deus chamou Moisés e falou isso? Quem acredita? Você acredita que esta é verdadeiramente a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para o Senhor, para o verdadeiro Deus, a melhor salva de palmas que a Zona Leste de São Paulo já deu para a sua palavra. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Aí, viu só? De novo, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, você que está vendo pela TV, junte-se a nós agora. Isso, glorifique a Deus conosco. Isso, dá glória, glória, glória. Pai querido, olha que coisa linda. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém veio aqui para escutar homem algum falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Amados, eu vim trazer esta palavra sobre a cidade de refúgio por causa de um criminoso italiano chamado Cesare Battisti, que na década de 70 matou 4 pessoas na Itália. Ele pertencia a uma facção terrorista chamada Proletários Armados pelo Comunismo, PAC. E ele foi preso na Itália por causa desses assassinatos, mas conseguiu fugir para a França. E o processo na Itália correu e ele foi condenado à prisão perpétua. Quando a Itália pediu para a França extraditar o Cesare Battisti, para ele cumprir a condenação, prisão perpétua pelos 4 assassinatos, ele fugiu para o Brasil. E ele ficou aqui no Brasil, anonimamente, fugitivo. Aí ele foi preso, e ele pediu refúgio no Brasil, alegando que ele era um perseguido político. Ele pediu refúgio aqui no Brasil, dizendo que ele matou 4 pessoas na Itália, mas ele era um ativista político. E o governo brasileiro, através do ministro da Justiça, analisou o pedido de refúgio e resolveu conceder o refúgio para o Cesare Battisti aqui no Brasil, mesmo ele tendo sido condenado na Itália à prisão perpétua pelos 4 assassinatos. Bom, a Itália ficou em pé de guerra contra o Brasil, porque eles querem que o criminoso vá para lá, pagar pelos crimes que cometeu e que a justiça italiana já o condenou. Então, uma polêmica tremenda, um caso
que até abalou as relações do Brasil com a Itália. A imprensa cobriu amplamente o caso e virou uma crise diplomática internacional. Um problema sério. Aí a pessoa que não está bem informada acerca das leis, ela fala que absurdo. O Brasil dar refúgio para um assassino italiano, condenado no seu país à prisão perpétua. E quando o ministro da Justiça do Brasil concedeu o asilo político, o refúgio político para o Cesare Battisti, ele pode andar livremente no nosso país, pode abrir negócios, pode trabalhar, pode casar, pode ter filhos, ele pode pegar avião, viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, para Recife, para Salvador, para Manaus, para Goiânia, para Brasília, para Curitiba, para Porto Alegre, para Teresina, ele pode fazer o que quiser. A partir do momento que foi concedido o refúgio, o Cesare Battisti pode viver no nosso país livremente. Mas preste atenção. Se ele um dia falar assim, eu vou lá no consulado da Itália em São Paulo, eu vou ver um documento que eu preciso. Se ele colocar o pé no consulado italiano ou na embaixada italiana, ou se ele colocar o pé dentro de um navio italiano que esteja ancorado no Brasil, ele pode ser preso. Porque o consulado, a embaixada ou qualquer embarcação, se ele pegar um avião da Alitalia, se ele botar, não precisa nem voar, se ele só entrar no avião da Alitalia, que é a empresa aérea da Itália, ele é preso. Porque esses locais são considerados territórios italianos, mesmo no exterior. Então, a única condição para o Cesare Battisti usufruir o refúgio no Brasil, livremente, vivendo livremente, é que ele permaneça no Brasil. Ele não pode botar o pé na Itália, lá ele vai ser preso. Ele tem que ficar no Brasil porque ele é refugiado. E essa figura do refúgio político é uma derivação atual dessa cidade de refúgio que está na Bíblia, que eu estou lendo para você. Estranho, não é? Então Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, providencie cidades que sirvam de cidades de refúgio, que estejam à mão do homicida que matou alguém por erro. Essa é a diferença que Deus está fazendo na sua palavra. A pessoa que matou alguém, e é lógico que isso é proibido pela lei de Deus, mas se matou por erro. Vamos supor, a pessoa estava lá fazendo o muro da sua casa e tinha alguém lá embaixo acimentando a parede, né? Colocando reboque na parede, e cai uma pedra daqui de cima que a pessoa está mexendo, e a pedra cai exatamente na cabeça do coitado lá embaixo, dá uma fratura e ele morre. Foi sem querer. A pedra escorregou e caiu. Deus faz diferença disso, não é? Agora, se a pessoa está aqui em cima, estou com essa pedra aqui na mão, ali está o meu cunhado que eu não gosto. Esse cunhado é uma praga, é uma peste, é a chance de eu me livrar dele. Deixa eu mirar aqui na cabeça dele, paf, cai lá na cabeça do cunhado, o cara morre. Jogou de propósito a pedra, aí é diferente. Mas sendo uma morte cometida por erro, acidentalmente, ou propositadamente, o homicida tinha recebido de Deus o direito de correr, de fugir para a cidade de refúgio. E se ele entrasse na cidade de refúgio, ele não podia ser morto, porque naquela época era vida por vida, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Quem derramava sangue tinha que ter o seu sangue derramado. Então Deus mandou preparar as cidades de refúgio.
Mas isso que Deus fez aqui, na verdade, era uma formalização de um direito de defesa para o homicida. Para que o homicida pudesse dizer: olha, eu quero contar o caso. Eu e ele estávamos fazendo uma parede. Eu estava em cima e ele estava embaixo. E escapou uma pedra da minha mão que caiu na cabeça dele, ele morreu. Tem testemunha, tem gente que viu. Não é? Aí ele tinha direito de defesa. Mas também podia aparecer testemunhas para dizer: não, não foi sem querer não, nós vimos ele atirando a pedra na cabeça do cunhado. Então a cidade de refúgio servia como uma garantia de defesa. E enquanto o homicida estivesse dentro da cidade de refúgio, ele não podia ser morto ou ser preso. E foi isso que aconteceu com o Cesare Battisti. O Brasil acabou servindo para ele de cidade de refúgio. Agora está se analisando se ele realmente matou 4 pessoas ou se ele não matou 4 pessoas. Qual é a responsabilidade dele nesta morte? A Itália já julgou e condenou, mas esses processos estão sendo revistos. Não é? O Brasil está funcionando como uma cidade de refúgio para ele. É um direito que está na palavra de Deus. Não é? Só que esse caso aí do Cesare Battisti, ele foi um caso de militância proposital. Ele era terrorista, ele era ativista político, ele fazia parte de um grupo armado que matava pessoas inocentes. Então, é outra história. Mas no direito bíblico que Deus colocou aqui, era permitido ao homicida que fizesse essa fuga para a cidade de refúgio. O primeiro assassino que existiu na terra, você sabe quem foi, né? Quem foi o primeiro assassino que existiu? Caim. Isso lá no comecinho, quando a população da terra era ele, o pai e a mãe. Mas essa figura aqui da necessidade de um lugar para fugir já estava ali presente na vida do primeiro assassino. E o primeiro assassino, que foi Caim, ele teve medo de que um dia no futuro nascesse uma pessoa que resolvesse vingar o sangue de Abel. Caim já intuiu naquela hora que surgiria no futuro o vingador do sangue. Então é por isso que ele pede para Deus, e eu quero que você vá comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 13. Olha o que o primeiro homicida, o primeiro assassino da história falou para Deus. Só que você sabe que Caim não matou o irmão sem querer, né? Ele atraiu o irmão para o campo, armou uma cilada e matou traiçoeiramente. Mas ele sentiu que um dia no futuro poderia surgir o vingador do sangue. Então ele quer fugir. Olha o que ele disse para Deus. Estou em Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Caim pensou assim. O Caim pensou assim: no futuro, quem se encontrar comigo e sabendo que eu sou um assassino, vai vingar o sangue do Abel. Ele teve medo da figura do vingador do sangue. Quando Deus desfez tudo na época de Noé, e começou tudo de novo, quando Noé saiu da arca para repovoar a nova terra, Deus falou sobre o vingador do sangue. Aqui mesmo em Gênesis, vamos no capítulo, deixa eu ver aqui, 9, livro de Gênesis capítulo 9, versículo 6. Olha só, Deus falou com Noé, Deus falou assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É o vingador do sangue. Quem derramar o sangue de um homem,
por outro homem o seu sangue será derramado. É o vingador do sangue. Muito tempo depois, surgiu um homem chamado Moisés. E ele morava no Egito. Ele estava com 40 anos de idade. E ele resolveu visitar os seus irmãos hebreus. Ele era um príncipe egípcio, se vestia como egípcio. E ele vai visitar os escravos hebreus e ele vê um escravo hebreu sendo maltratado por um egípcio e ele mata o egípcio. Ele se torna um homicida, assassino. Ele matou um homem, um egípcio. Pegou o cadáver e escondeu na areia. Ocultou o corpo, ele ocultou as provas do crime. Mas também Moisés, naquela ocasião, ele sentiu medo do vingador do sangue, porque o próprio faraó, quando soube que Moisés tinha matado um egípcio, o faraó resolveu vingar o sangue do egípcio e queria matar o Moisés. Vamos comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós estamos avançando rapidamente, quero que você me acompanhe aqui. Êxodo, capítulo 2. Para ver como essa figura do vingador do sangue, ele vai surgindo. Está escrito assim, ó, livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. Agora não era um egípcio contra um hebreu, eram 2 hebreus brigando. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo, né? Moisés falou: porque você está ferindo o teu irmão. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Olha só. Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ou seja, quando Moisés se tornou um homicida, um assassino, ele fugiu do vingador do sangue, e Midian foi a sua cidade de refúgio. Ele se escondeu ali. Ficou 40 anos escondido ali. E é interessante, amados, que todos eles tinham a certeza, todos esses assassinos, tinham a certeza que um vingador do sangue viria atrás deles para requerer o sangue, porque o próprio Deus tinha dito isso para Noé. Quando um homem derramar o sangue de outro homem, por outro homem o seu sangue será derramado. Então todos tinham certeza que surgiria o vingador do sangue. E agora o próprio Moisés foge do Egito para Midian e faz de Midian, a terra dos midianitas, ele faz ali a sua cidade de refúgio. Ele fica escondido para não ser morto pelo vingador do sangue, que é o faraó. Aí Deus, veja como é interessante o caso. Nós vamos agora retornar para o capítulo 35 de Números, que foi o início da nossa leitura. Agora Moisés deve ter de 80 a 100 anos. Ele já libertou o povo de Israel do Egito. E ele está para entrar na Canaã prometida por Deus. Conseguiu, finalmente chegou, atravessaram o deserto. Saíram do deserto para a bênção. Estão para possuir a bênção. Antes de entrar, Deus fala para Moisés: deixe à mão cidades que sirvam de cidade de refúgio, para acolher o homicida que matou alguém por erro. Mas Deus ele não dava proteção para os assassinos. Deus ele dava o direito de defesa para os assassinos. Ou seja, vamos agora imaginar o seguinte: estão aqueles 2 homens construindo a parede. Tem um aqui em cima colocando uma pedra. E tem outro lá embaixo, rebocando a parede,
ou pegando areia, ou fazendo qualquer coisa. Sem querer ou de propósito, a pedra cai e mata a pessoa que está lá embaixo. Imediatamente, algum homem familiar do morto tinha o direito bíblico de se vingar do assassino, castigando-o com as suas próprias mãos e derramando o seu sangue para pagar o sangue que ele derramou. Então a pessoa que tinha matado outra, de propósito ou sem querer, sabia que o vingador do sangue iria atrás dela. Isso era desde a época de Caim, esse medo. O homicida já sabia. Algum parente, algum familiar, usando o direito bíblico, vai agora vir atrás de mim para vingar o sangue que eu derramei. O vingador do sangue virá até mim. E se ele me pegar, preste atenção nisso, se o vingador do sangue conseguisse chegar no homicida, ele podia matar o assassino, mesmo que o assassino estivesse indefeso ou desarmado, ele podia matar o assassino e ele não seria preso. Ele não seria condenado, porque ele era o vingador do sangue. Então o que o assassino fazia? O que o homicida fazia? O único jeito de eu não ser morto é eu correr para a cidade de refúgio que Deus preparou. E quando Deus falou para Moisés estabelecer cidades de refúgio em Israel, essas cidades deveriam estar à mão, ou seja, serem de fácil acesso para que o homicida se refugiasse ali. E quando o homicida se refugiasse ali, ele ficaria debaixo da proteção do sumo sacerdote. Então vamos ler essa figura jurídica do mundo espiritual, não é? Que é muito semelhante ao que existe hoje nas nações, no direito internacional inclusive. Vamos ver na íntegra aqui na palavra de Deus. Vamos acompanhar aqui, estou no livro de Números capítulo 35. Vamos ler a partir do versículo 12 agora. Vamos lá. Números capítulo 35, versículo 12. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue. Deus falando, hein? Para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Olha só, garantir o direito de defesa. Para que o vingador do sangue não matasse a pessoa antes dela se defender. Se o assassino conseguisse chegar na cidade de refúgio, o vingador de sangue não podia entrar na cidade de refúgio e matá-lo lá dentro, porque aí ele estaria cometendo um crime e ele seria morto. Quando o assassino conseguisse chegar na cidade de refúgio, ele estava protegido. Vamos continuar a leitura. Versículo 13. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Reparou uma coisa aqui no versículo 15? Que não era só para o hebreu o direito de usufruir da cidade de refúgio. Também o estrangeiro. Então alguém hoje no Brasil está indignado, mas vem cá, acolher um assassino italiano no nosso país e deixar ele livre? Ele não pode ser preso? Ele é estrangeiro. Devolve esse camarada lá para a Itália, não temos nada com isso. Está trazendo prejuízo para o nosso país, está manchando a imagem do Brasil. Não está manchando a imagem coisa nenhuma. É direito, amados. É direito. O Cesare Batista alega que na Itália ele não teve direito de defesa. Que lá ele foi julgado à revelia. Que as testemunhas eram falsas. Que ele não cometeu esses 4 assassinatos. E o governo brasileiro então deu refúgio para ele no nosso país.
e automaticamente causou uma ira na Itália. Ah, quer dizer que o nosso julgamento não vale? O nosso tribunal não vale? O direito italiano não presta? O nosso tribunal é uma farsa? Quer dizer que só o direito brasileiro é bom? Mandem o Cesare Battisti para cá, porque ele tem que cumprir prisão perpétua, é um assassino. Ele foi refugiado no Brasil. Está protegido pela lei do Brasil. E não é só o Brasil que tem essa lei, não. Quase todas as nações do mundo têm um refúgio político. Então, continuando aqui, é para o estrangeiro também. Mas agora, veja só. Deus ele fazia essa distinção entre assassinato por erro e assassinato proposital. Quando o assassino estivesse na cidade de refúgio, ele seria julgado, as testemunhas se apresentariam. E aí iriam dizer se ele matou de propósito ou sem querer. No direito penal brasileiro, quando alguém mata uma pessoa de propósito, é crime doloso. Ou seja, o agente planejou a ação e quis aquele resultado. Armou uma cilada. Pegou a pessoa e a matou. Teve a intenção e queria o resultado da morte. Isso é crime doloso, crime proposital. Agora, veja só, estou dirigindo aqui na Avenida Celso Garcia, farol fica aberto para mim, sinal verde. Eu vou passar aqui no cruzamento da Aricanduva com a Celso Garcia. Me vem um motoqueiro atravessando o sinal vermelho, bate no meu carro, voa por cima do carro, cai no asfalto, quebra a cabeça e morre. Eu matei ele de propósito? Não foi. Mas eu fui envolvido naquela morte. Eu vou ter que arrumar testemunhas para ir comigo em juízo e dizer, não, o farol estava verde. O João Ribe estava passando no sinal verde, o motoqueiro que atravessou e foi o motoqueiro que bateu nele. João Ribe não teve culpa nenhuma. Então não vou pagar pelo crime. Agora eu estou lá no farol vermelho, estou no sinal vermelho. Vejo um motoqueiro passando, eu falo que não acredito, é o meu inimigo. É a minha chance. E atropelo o motoqueiro e mato ele. Aí saio dizendo que foi sem querer. Não, foi sem querer. Mas aparecem testemunhas para dizer, não, ele engatou a marcha, ele acelerou, ele jogou o carro em cima do coitado, ele matou de propósito. Aí o crime é doloso. Vocês entenderam a diferença? Deus fazia essa diferença, mas na cidade de refúgio, o homicida tinha o direito de se defender. Então vamos acompanhar aqui a palavra de Deus. Eu vou pular essa parte, depois você lê em casa, essa parte aqui que detalha crime sem querer, ou crime proposital. Eu vou pular essa parte aqui porque eu já expliquei isso para você. Vamos para o versículo 24. Para o versículo 24. Quando o homicida já entrou na cidade de refúgio e o vingador de sangue está lá fora. Ele não pode entrar. O versículo 24 diz assim: então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Então, a cidade de refúgio tinha um sumo sacerdote. O homicida estava debaixo da proteção do sumo sacerdote. Ele não podia sair da cidade de refúgio, porque o vingador de sangue estava lá fora. Mas se ele ficasse enjoado de ficar na cidade de refúgio, onde ele estava protegido, ele diz assim: estou olhando lá fora, o vingador de sangue já foi embora, já desistiu. Vou dar um passeiozinho lá fora. Estou enjoado de ficar aqui dentro. Vou dar um passeiozinho lá fora. Se o vingador de sangue aparecesse e o matasse, o vingador de sangue não seria preso nem condenado, porque o refugiado saiu da cidade de refúgio. Vamos acompanhar isso aqui para frente no versículo 26 em diante. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido,
e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade e do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Olha só. Não será culpado de ter matado o assassino, porque o assassino saiu da cidade do refúgio. Versículo 28, preste atenção. Pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Deixa eu explicar isso. O homicida matou alguém, fugiu para a cidade de refúgio, o vingador de sangue não conseguiu alcançá-lo, ele está protegido na cidade do refúgio, o vingador do sangue está lá fora, e aquele está protegido. Tem o sumo sacerdote dentro da cidade de refúgio, e ele está debaixo da proteção do sumo sacerdote. Mas aí, quando o sumo sacerdote morria, o crime do homicida é como se estivesse extinto. Ele podia voltar para a casa dele, podia sair tranquilamente da cidade de refúgio, voltar para a casa dele onde quer que fosse, encontrar o vingador do sangue. Aí na hora que o vingador do sangue fosse matá-lo, ele dizia: pare, você não pode me matar. O sumo sacerdote morreu, eu estou livre. Até aí você entendeu tudo? Por que Deus preparou isso, amados? Além de dar o direito de defesa para uma pessoa dizer se é culpado ou inocente, se matou de propósito, ou se foi legítima defesa, ou se foi acidente. Além de Deus dar esse direito a um julgamento para o assassino, um julgamento imparcial, por que Deus aí diz que lá tinha um sumo sacerdote? E por que Deus está falando que o refugiado não podia sair da cidade de refúgio, sob pena de ser morto lá fora pelo vingador do sangue? O que Deus está querendo dizer com tudo isso? E por que Deus ainda diz que morrendo o sumo sacerdote, o homicida está livre? Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos ver Jesus aqui, amados. Vamos ver Jesus. Nós não precisamos ser um assassino, um ladrão, para ser um fugitivo do vingador do sangue. Nós não precisamos ser assassinos ou homicidas. Basta a gente ser um pecador. A partir do momento que você é um pecador, Deus diz na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Quem é que está sempre espreitando, querendo matar cada um de nós? É Satanás. Jesus disse que ele veio para matar, para roubar e destruir. Se a pessoa que é pecadora corre para a cidade de refúgio que é a igreja e procura nela o sumo sacerdote, que não é o pastor João Ribe Palharim, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se a pessoa fica debaixo da proteção deste sumo sacerdote que é Jesus, o vingador do sangue, ou Satanás, o assassino que quer se vingar, que quer nos matar, ele não pode entrar na casa do Senhor ou na cidade de refúgio, e ele não pode matar o pecador ou a pecadora que está debaixo da cobertura do sumo sacerdote. Não pode. Agora vamos imaginar que eu sou um pecador e corri para Jesus. O diabo queria me matar, e ele queria mesmo. Quando eu era jovem, ele queria me matar. Ainda hoje ele quer me matar, não é? Ele quer me matar. Mas eu estou debaixo da proteção do sumo sacerdote. Estou na igreja, estou firme. Mas vamos imaginar que eu digo assim:
Poxa, estou enjoado de ficar aqui, sabia? Estou enjoado. Eu vou dar um pulinho lá fora no mundo. Vou dar uma volta em Sodoma. Vou dar uma voltinha em Gomorra. Eu vou aí nos inferninhos lá fora. Eu vou no mundo. Mas é rápido, eu vou e volto. Só uma vez. Eu saio da casa do Senhor. Eu saio da proteção do sumo sacerdote. E eu vou lá fora, no mundo. O diabo que está espreitando, ele fala, é a chance que eu queria. Eu só precisava dessa vacilada para acabar com a raça dele. Aí você pode ter certeza que ele vai e se vinga. Ele vai e executa o seu intento, porque o intento dele é matar, roubar e destruir. Você está entendendo isso? A casa de Deus é a nossa cidade de refúgio. Mas para entrar nessa cidade de refúgio, você tem que passar pela porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Aí você entra, e por essa porta o diabo não entra. Ele tem que ficar lá fora. Mas ele fica rodeando, não é? A palavra diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas se você entrou pela porta e está na presença do Senhor, você está debaixo da cobertura do sumo sacerdote, não é isso? Mas agora olha só, eu estou na igreja. Mas hoje, terminando a reunião, eu e você vamos ter que voltar para casa, é ou não é? Você não vai voltar para a tua casa hoje? Ou você vai sair daqui e vai para uma boate? Ou você vai sair daqui e vai para o inferninho da vida aí fora? Você vai para casa a hora que você sair daqui? E amanhã você vai sair da tua casa para ir trabalhar? E vai continuar na presença de Deus, orando, mesmo, né, trabalhando. Você vai continuar na presença do Senhor? Muito bem. Você não está saindo para fazer coisas erradas. Você tem que cumprir o teu dever, tem que trabalhar, tem que estudar, não é? Tem que cumprir o teu dever. Não adianta o diabo querer te assassinar hoje quando você voltar para casa, ou querer te assassinar amanhã quando você for trabalhar. Se ele se apresentar para te matar, você põe a tua mão na frente do diabo e diz assim, pare aí, Satanás. O sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário para me salvar. E eu estou livre para andar aonde eu quiser, e você não pode me fazer nenhum mal, porque eu tenho a cobertura do sangue de Jesus. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e elas têm a vida eterna. Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Quero te mostrar que Jesus Cristo é o nosso refúgio. Amém? Vamos comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 2. Acharam? E será aquele varão, que varão, hein? Jesus ainda não tinha nascido quando Isaías escreveu isso. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Um esconderijo, um lugar de refúgio. E como um refúgio contra a tempestade. Olha, afirmando que esse varão é o refúgio contra a tempestade. E como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E eu quero terminar a mensagem lendo aqui para você em Isaías mesmo, capítulo 35, versículo 8. Escute. E ali haverá um alto caminho. Um alto caminho não é um caminho baixo, amados. E haverá ali um alto caminho. É um caminho elevado. Um caminho que se chamará o caminho santo. Está vendo com letras maiúsculas aí? Está com letras maiúsculas aí? O caminho santo?
um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus os caminhantes. Só quem faz parte do povo de Deus pode andar nesse caminho santo. É um alto caminho. Nesse caminho santo o diabo não anda não. Ele pode rodear o caminho santo para ver se você sai do caminho, para ver se você desvia. Mas o diabo não pode entrar no caminho santo. O imundo não passará por ele. Satanás é um espírito imundo. Jesus o qualificou de espírito imundo. O imundo não passará por ele. Mas será para o povo de Deus. É a pessoa que entra pela porta, recebe Jesus como sumo sacerdote, como o único Senhor e Salvador que morreu para lhe libertar e salvar. Caminho que será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Você sabia que até os loucos são salvos? Até um louco é capaz de entender que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho. E até os loucos não errarão. Ali não haverá leão. Satanás, a figura dele é o leão que anda em derredor. Ali não haverá leão, amados, não tem. Nem animal feroz subirá a ele, não tem como vir os espíritos malignos, esses espíritos ferozes, para destruir a tua vida. Mas os remidos andarão por ele. Quem são os remidos? Aqueles que foram libertos pela morte do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor. Quem é o resgatado do Senhor? A pessoa estava aprisionada por Satanás. Jesus foi e pagou o resgate. O diabo mantinha você num sequestro, num cativeiro. Jesus foi e pagou o resgate. Você é um resgatado do Senhor. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna verá sobre a sua cabeça. Alegria eterna, amados. Desde que eu entrei pela porta e me abriguei na igreja e fiquei debaixo da cobertura do sumo sacerdote que é Jesus, além de eu estar no caminho santo, por onde o diabo não anda e nem o leão feroz alcança, eu tenho vivido uma eterna alegria. Essa alegria nunca mais tem fim. Olha só. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Nesse caminho não tem tristeza e não tem gemido. Só alegria. Só proteção. Então toda a igreja se coloca de pé agora. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Eu sou a porta. Jesus é o sumo sacerdote. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, Jesus é chamado de sumo sacerdote. Depois você lê ali esse trecho. Mas ali ele é chamado de sumo sacerdote. Com a morte do sumo sacerdote, o culpado estava livre para voltar para casa, para andar livremente. O vingador de sangue não podia mais alcançá-lo, nem se vingar. Alegria nesse alto caminho. Não tem gemido, não tem tristeza, não tem ranger de dentes. Então olhem todos para mim. Você não precisa matar alguém para ser culpado de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Se o diabo matar você lá fora, no mundo, porque você é pecador e não se arrependeu e nem entregou a vida para Jesus, você vai morrer por tua própria culpa, perecerá. Mas se você reconhecer que é culpado, culpada, e correr para a cidade de refúgio, entregar a vida para Jesus e ficar debaixo da cobertura do sumo sacerdote, que morreu para te salvar, que deu sangue pelo teu resgate, então Satanás não poderá te tocar. Com a morte de Jesus, você é livre de verdade. Se você não entregar a vida para Jesus hoje, preste atenção no que eu estou falando, hein?
Eu tenho até medo quando Deus me usa com esse atrevimento. Preste atenção. Porque quando eu falo assim, eu sei que tem coisa perigosa para acontecer. E não falo isso para colocar medo, não, para te amedrontar. Nada disso. Eu é que fico amedrontado quando Deus me manda falar desse jeito. Se hoje você não entregar a sua vida para Jesus, e se você sair daqui sem ter entregado a sua vida para Jesus, o diabo te matará lá fora. E você será a única pessoa culpada pela sua própria morte. O diabo vai fazer o papel dele. Qual é o papel dele? Roubar, matar e destruir. Então, em nome de Jesus, olhem todos para mim. Sabendo que Jesus é o caminho. Sabendo que Jesus é a porta que coloca você dentro da cidade de refúgio. Sabendo que Jesus é o sumo sacerdote, o maior de todos. Sabendo que o sumo sacerdote morreu na cruz do Calvário e você pode ser livre, livre de todos os seus pecados e culpas. Sabendo da palavra, como ela funciona. Quantos aqui querem pedir refúgio na cidade do nosso Deus, aonde o diabo não entra? Quantos aqui querem pedir refúgio na cidade santa de Deus e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, erga a mão direita. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Corram para a cidade de refúgio. Corram do vingador, corram de Satanás. Corram, não deixa o diabo te alcançar não. Vem rapidamente aqui para frente. Ô glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você está escapando de Satanás, olha só. Olha quanta gente escapando. Ô glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está afastado, afastada. Você entendeu a palavra? Você que está sem igreja, preste atenção. Você saiu da cidade de refúgio. Você que se desviou. Você que saiu para o mundo. De vez em quando você vai até na igreja, mas você não está ligado em nenhuma igreja. Você está sem igreja. Você que se afastou e continua afastado, afastada. De vez em quando você vai em uma outra igreja, mas hoje você veio aqui e ouviu esta palavra. Você vai ficar fora? Vai continuar no mundo conhecendo a palavra? Então você que está sem igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Corre para a cidade de refúgio. Corre. Você que está sem igreja, corre para cá. Você não vai ficar sem cobertura do sumo sacerdote. É aqui dentro que está a proteção, é aqui dentro que está a bênção. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Corre, 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 vem para a cidade de refúgio. Você que está fraco, fraca, pensando assim, poxa, estou tão enjoado de ficar na igreja. Estou tão enjoado, enjoada de ir para a igreja de domingo, de quarta, de sexta. Queria dar uma passeadinha lá fora. Tem passado esse pensamento na tua cabeça? Estou cansado, cansada de ficar só aqui dentro. Estou pensando em sair um pouquinho. Ou seja, estou falando com você que está fraquejando na fé ou que está fraco na fé. Ou que está até pensando em desistir. Preste atenção. Você não pode vacilar. Você não pode sair um pouquinho só lá fora. O diabo vai aproveitar a oportunidade. Então eu quero fazer uma oração por você. Para você se fortalecer na fé. Porque nesse alto caminho aqui tem que ter alegria. E você não pode estar dentro de uma igreja com tristeza. Eu sei que em muitas igrejas não se prega mais a palavra. Isso dá tristeza mesmo. Eu sei que em muitas igrejas há tanto comércio e tanta exploração da fé, que você está triste. Pensa bem. Às vezes a pessoa está num lugar onde todo mundo está doente, e ela está doente também.
Agora, Deus quer que você desista? Deus quer que você volte para o mundo? Você tem que analisar. Você tem que estar na casa de refúgio, onde tem a cobertura do sangue do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Não estou querendo pescar no aquário de ninguém, não. Imagina, não precisamos disso. Paz e Vida cresce sem parar. Paz e Vida inaugura tantas igrejas que a gente nem sabe mais onde está inaugurando igreja. Não estou querendo pescar no aquário de ninguém. Eu estou dizendo que tem igrejas que não são casas de refúgio, que são verdadeiras casas de negócios, verdadeiros covis de ladrões. Estou falando diante de Deus. Às vezes a pessoa está triste, deveria estar alegre no alto caminho, mas está triste, porque não é um alto caminho, é um caminho vil, é um caminho baixo, é um caminho de mercadores da fé. Essa igreja aqui é enorme, tem muito espaço lá para trás, estacionamento enorme. Você não vai achar uma cantina aqui dentro, não vai achar uma livraria aqui dentro. Aqui não se faz bazar, não se faz comércio. Quer comprar os livros do pastor João Henrique Palharim? Vai na Saraiva, vai na Siciliana, vai na FENAC, vai na Cultura, vai nas livrarias aí fora, na Paz e Vida, e nenhuma delas, no Brasil inteiro, você não compra meus livros. Nem meus CDs, nem meus DVDs, nada disso. E não é por falta de espaço, podia fazer uma livraria ali, podia fazer uma cantina ali. Mas nós temos temor do dono da casa. Nós temos medo do dono da casa. Posso ser o pastor, presidente da igreja. Isso só no papel. Porque no mundo espiritual eu sou um empregado da casa de Deus. Sou um mero empregado. Se eu não for um bom empregado, ele me manda embora. Eu não estou afim de perder o meu lugar. Então, às vezes a pessoa está numa igreja cheia de tristeza, quando a palavra diz que esse é um alto caminho que tem que ter alegria. Alegria de servir a Deus, alegria da salvação. Então você que anda com essa tristeza, ou com essa fraqueza, ou pensando em desistir, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Quero que você venha aqui para frente também receber esta oração. Tem muitos corações tristes. Tem muitos corações tristes. Tristes com as coisas que você anda vendo nas igrejas. Triste com as coisas que estão acontecendo aí fora. Porque são estes os últimos dias. Vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Você tem que sair daqui alegre hoje. Tem que sair daqui dando glória a Deus. Tem que sair daqui feliz da vida hoje. E quanto mais alguém está chegando, deixe-me falar com essa pessoa que está ouvindo pela rádio, no carro, no trânsito, na estrada, no caminhão, no veículo. Quero falar com você que está ouvindo na sua casa, no seu trabalho, na cadeia, na penitenciária. Quero falar com você que está ouvindo no hospital, qualquer lugar. Você que está ouvindo essa mensagem pela rádio. Quero falar com você também que está ouvindo no Brasil ou fora do Brasil pela internet, ouvindo essa mensagem no seu computador. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem na sua TV, ou então alguém te deu o DVD e falou, assiste isso aqui. Você está assistindo essa mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus agora? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, como nós vamos fazer aqui na sede da Paz e Vida na Zona Leste. Vamos nos ajoelhar diante do altar. A porta, Jesus disse, eu sou a porta, que dá entrada para a cidade de refúgio. Jesus é o nosso refúgio, o refúgio contra o vento, o refúgio contra a tempestade. Essa porta é pequenininha, amados. Não dá para entrar com altivez, com o peito estufado, não. A gente precisa se ajoelhar, senão não passa pela porta. Então você que está ouvindo de longe, à distância, se ajoelhe ali, ao lado do teu rádio. Se ajoelhe aí também ao lado do seu televisor ou ao lado do seu computador. Como nós estamos aqui ajoelhados, diante do altar do Senhor, porque a porta é estreita.
O orgulhoso não entra não, porque o orgulhoso empina o nariz, levanta a cabeça, estufa o peito e quer passar. Não dá, tem que se humilhar, tem que se ajoelhar, como nós estamos fazendo aqui. E de joelhos, coloque a tua mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai, eu reconheço que sou culpado. Perante a tua lei estou condenado. Mas eu agora corri para aquele varão que é o meu alto refúgio contra o vento, contra a tempestade. E eu entro agora pela porta estreita e me abrigo debaixo das tuas asas. Eis-me aqui, Senhor, suplicando pela cobertura do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para me livrar de uma vez por todas e eternamente. Eu peço, Senhor, o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me purifica agora das minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e declare, Senhor, que sou morador da tua santa cidade, a minha cidade de refúgio, e não me deixe sair, nem voltar atrás, nem desistir, nem desviar. Eu quero, Senhor, permanecer neste santo lugar até o dia da minha partida, ou até o dia do arrebatamento. Meu Deus da glória, neste momento, vem com teu Espírito sobre a minha vida, faça tudo novo e me dê, Senhor, a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Continue em espírito, continua de joelhos. Pastor Romildo, vem aqui ao meu lado. Pastor Romildo agora é o teu pastor, preste atenção. Ele é a tua testemunha. Ele não vai permitir que o inimigo toque na tua vida, porque ele vai interceder por você. Eu tenho levantado, além de orar antes de dormir, como sempre faço, eu tenho levantado toda a madrugada para interceder pela sua vida, interceder por todos os membros da Paz e Vida, por todos os pregadores do telhado, por todos os ofertantes, por todos os dizimistas, por todos os obreiros da Paz e Vida, por todos os pastores da Paz e Vida. E não adianta, Deus me levanta e eu tenho que ir lá orar, e eu vou com satisfação. Pastor Romildo, ele vai fazer isso aqui mais de perto com você, porque você vai estar aqui na cidade de refúgio. Na cidade de refúgio tem que ter alguém que te alimenta, tem que ter alguém que te dá água. Ele não vai te dar uma água qualquer, ele vai te dar água viva para beber. Na cidade de refúgio você tem que se alimentar, ele não vai te dar uma comida qualquer, ele tem que te dar o pão da vida para você se alimentar. Então ele vai cuidar de você, para que você não sinta vontade de ir lá fora. Amém? O pastor Romildo, ele recebe essa missão agora, ele é o teu pastor agora. Então, com a mão direita sobre o teu coração, ele e toda a igreja vai orar por você. Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos orar juntamente com o pastor Romildo Flores. Amém. Feche os teus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus, todo-poderoso e amado Pai. Essas pessoas ouvindo o teu chamado, Senhor, ouvindo o teu convite, a tua convocação, para estarem nesta cidade de refúgio, nesta casa de oração, entregando suas vidas, meu Deus, nas tuas mãos. Elas se prostraram aqui diante do teu altar. Eu tenho certeza, Senhor,
que elas não vieram aqui, não vieram por acaso e nem estão prostradas por acaso, porque quando essas pessoas se levantarem, meu Deus, verdadeiramente, elas se sentirão totalmente seguras, pois elas encontraram a cidade de refúgio que o Senhor preparou para elas. Escreve, Senhor, meu Deus, aqueles que se entregaram a Cristo nesta noite, escreve os seus nomes no livro da vida e que de lá jamais seja retirado. Meu Deus, as pessoas que estavam afastadas e que hoje se reconciliam contigo, meu Deus, não deixa mais essas pessoas se afastarem, Deus querido e todo-poderoso, e aquelas, Senhor, que estavam entristecidas, meu Deus, onde elas estavam buscando, elas não estavam sendo alimentadas, estavam sendo entristecidas com tantas coisas, mas hoje ela ouviu a tua boa palavra, hoje ela ouviu, meu Deus, o alimento que sustenta, e assim será continuamente neste lugar, que ela seja alimentada, que ela encontre aqui, Senhor, pastos verdejantes, sim, Senhor, e que tenha a sua vida totalmente fortalecida, totalmente protegida, no nome santo do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém, Senhor, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.